querido amigo, hoje nós estamos aqui na cidade de Salém, o lugar aonde se conta essa história, o lugar da caça às bruxas, as bruxas de Salém. E nós estamos aqui diante da Witch House, o lugar onde tudo isso começou, o lugar onde é considerado o berço dessa feitiçaria e magia negra nessa cidade. Mas muita gente não sabe uma história, a verdadeira história, que não era feitiçaria, não era magia negra. Eram irmãos pentecostais que tinham a experiência de falar línguas estranhas, novas línguas, e diante de um rigor religioso exacerbado, esses irmãos foram à forca, foram mortos por causa de uma experiência pentecostal, por causa do abuso religioso, por causa da intolerância religiosa. E hoje nós vamos trazer nesse contexto dessa cidade mal assombrada uma palavra de bênção, edificante e libertadora na tua vida, e que Deus te abençoe poderosamente. O texto que nós compartilharemos com você fala justamente de um homem que vivia no sepulcro. Em Lucas 8, a partir do versículo 29, diz assim: porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava. E guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Aqui no contexto dessa cidade, que é tida como uma cidade mal assombrada, a cidade da bruxa, que tem uma vassoura que voa, eu quero falar sobre opressão. O texto que nós acabamos de ler fala sobre aquele homem, o endemoniado gadareno, que ele era oprimido e ainda num grau acentuado, porque era uma legião de demônios que estava sobre ele. Interessante que aquele homem era indomável, era um homem que ninguém conseguia amansá-lo, porque ele vivia um cárcere espiritual. A opressão maligna é o primeiro estágio da ação maléfica e destruidora do diabo na vida de uma pessoa. O segundo estágio é quando a pessoa está endemoniada. E a característica da pessoa endemoniada é que ela tem uma alteração de consciência. O que seria isso? A entidade fala por ela. A entidade maligna, o espírito imundo, fala através daquela pessoa. E aí você vê essas coisas. A face da pessoa muda. A voz fica grossa, porque o demônio está exprimindo o seu comportamento através dela. E o grau máximo é quando a pessoa se transforma num diabo. Lembra de Judas? Quando o Senhor olha para Judas, o Senhor não vê o demônio, mas vê o diabo. Porque o caráter de Judas, a personalidade de Judas, já era realmente a personalidade do próprio diabo. Mas vamos falar hoje sobre opressão maligna. E é um tema muito complexo, porque um crente ele pode experimentar evidências da opressão, sob um ataque, uma batalha espiritual. Mas a pessoa que vive constantemente numa opressão espiritual, algumas características basilares norteiam o comportamento e a vida dessa pessoa. Por exemplo, alto grau de irritabilidade, a perda de paciência por coisas fúteis. Uma outra coisa, a pessoa vive num constante medo, vive em um pânico, medo de tudo, medo de escuro, medo de ficar sozinha. Uma outra característica, está associado a eventos paranormais. Ela percebe coisas se moverem, vultos, vê em alguns momentos coisas que na verdade não existem. Ela vê aquela alma penada, aquela assombração. Em alguns momentos a pessoa se sente sendo tocada. Alguém está puxando os seus cabelos. Isso é opressão maligna. A pessoa pode experimentar isso na sua casa, no seu contexto familiar. E como é que se vence a opressão? Com um encontro transformador com o Senhor. Mas eu já sou. Amém. Então se consagre no nome de Jesus. Feche todas as brechas para o pecado no nome de Jesus. Pastor, mas a casa onde eu moro foi uma casa que no passado eu vi uma história que foi uma casa consagrada. Se era consagrada, agora vai ser consagrada. E como é que eu faço para ser consagrada? Pelo simples fato de você ser luz. No nome de Jesus, tudo aquilo que oprime,
Tudo aquilo que tem sido um instrumento do diabo vai se transformar em algo para glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu creio nisso. Se tua vida é santificada, meu irmão, o teu lugar vai ser santificado. Se você é santificado, a tua família vai ser santificada, no nome de Jesus. Que possamos vencer qualquer espécie de opressão, pelo poder que há no nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. E fique com essa palavra, uma palavra de certeza, de convicção e de fé. E que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus.